Então, hoje é dia de atualização no nosso canal e o tema que foi escolhido, o tema é impressionismo na França. Nós estamos em 1860, 1870 e a primeira exposição vai acontecer em 1874 na França. A primeira exposição impressionista. Esse nome, esse título do movimento, ele se dá por conta de uma obra de Claude Monet, a grande referência do impressionismo francês. O nome da obra é Impressão Nascer do Sol ou Impressão Sol Nascente, dependendo da tradução. No caso, foi um nome dado ao movimento artístico de forma pejorativa, de forma crítica, né, por conta dos impressionistas, né, daqueles pintores, eles não terem sido aceitos de imediato pelas academias, pelas escolas, pelos críticos. E os críticos vão batizar eles assim, de os impressionistas. Eles não foram aceitos de imediato porque a obra era muito diferente do que se estava acostumado a observar, né, a consumir. Era uma obra mais inacabada, era quase um rascunho, né? E eles estavam mais acostumados, né, os europeus, com aquelas grandes obras acadêmicas lá do Barroco, do Renascimento. Então, a obra impressionista, ela é mais inacabada, até porque o método de se pintar é assim. Os pintores, eles saem dos seus ateliês, eles vão pintar fora do ateliê. Eles vão e esse método se chama a pintar à la prima, pintar de primeira, ou à plein air, pintura a pleno ar, ao ar livre. Então eles vão sair dos seus ateliês e vão pintar fora dos ateliês. E eles não vão levar essas obras, né, e finalizar a obra. Não, a obra muitas vezes está inacabada, inclusive com detalhes de folha na própria pintura a óleo, né, a própria folha mesmo, ou inseto pregado naquela pintura. Então era uma pintura mais inacabada, propositalmente inacabada. O próprio Manet, no caso Edouard Manet, ele escreve um texto com relação a isso, que ele queria uma obra um método de pintura mais real, né? Ele achava que a luz do estúdio era artificial, a pose dos modelos, das modelos eram poses artificiais. Então surgiu esse método de se pintar fora do ateliê. Pintar, isso é uma grande característica do impressionismo, pintar a luz efêmera, passageira. Então você tem lá, por exemplo, assim, Monet pintando a ponte japonesa do seu jardim dezenas de vezes. Então, a depender do momento, né, se é de manhã, as cores serão mais frias. Se for no final da tarde, lá no crepúsculo, né, ou no amanhecer, a cor vai ficar mais avermelhada, né, o pôr do sol e tal. Então a cor vai mudar, não é? Então são algumas características do impressionismo. Então eles pintavam cenas campestres, cenas rurais, jardins franceses. Alguns pintores pintavam sim dentro da parte interna do ambiente, né? Por exemplo, assim, Degas pintando as bailarinas. Inclusive ele pintava o lado mais fragilizado das bailarinas, um lado mais melancólico, de sofrimento. A gente tem como exemplo aí a bailarina de 14 anos, uma escultura que uma das peças está no MASP. Uma das, porque foram feitas algumas réplicas réplicas originais, né? Cedidas pela família dele. Uma delas está lá no MASP, Museu de Arte de São Paulo.
Inclusive essa própria bailarina, posteriormente, ela veio a ser prostituta, né? Viver uma vida mais promíscua. Então, alguns pintores eles vão pintar assim na parte interna do ambiente, como por exemplo Mary Cassatt, uma norte-americana, que também é muito relevante nesse movimento artístico. Ela vai aprender a pintura francesa e vai se tornar uma grande impressionista. E ela pinta mais cenas do lar, então mães com bebês e tal. Embora tenha várias pinturas em jardins e tal, tem algumas cenas dentro do lar, dentro da casa, né? Nós temos grandes nomes desse período, como por exemplo o citado Monet, Edouard Manet, Claude Monet. São dois Monets diferentes, né? Um com A, outro com O. Inclusive o nome o mais correto seria Manet mesmo, mas no Brasil se fala Manet e Monet. Degas, Paul Cézanne, que vai fazer uma transição do impressionismo para o pós-impressionismo e consequentemente para o cubismo, porque as obras dele vai começar a ficar mais geometrizadas, né, com linhas mais retas, ângulos. Então com isso vai surgir o que a gente chama de cubismo, um movimento de vanguarda europeia, né, que é o pai desse movimento seria ali o Pablo Picasso, que também acontece na França, né. Então nós temos vários nomes, né? Paul Cézanne, Mary Cassatt, Monet, Manet, o Degas, já citado aqui, o pintor das bailarinas, o Renoir. Inclusive tem um filme excelente dele disponível em alguns canais, né? Netflix, até no próprio YouTube está disponível esse filme biográfico com relação a Renoir. Interessante notar que eles não usavam linhas no sentido de, por exemplo, você pega lá a ponte japonesa de Monet, você não tem linha reta, né? Você não tem traço. A pintura ela é pontilhada. O que vai dar o volume para a pintura é justamente a cor, né? E o pontilismo, por exemplo, ou a questão pictórica da tinta. O próprio movimento pontilhista também surge dentro do impressionismo. Um pintor que vai pintar bastante assim é Camille Pissarro, um caribenho que também vai fazer um trabalho impressionista. Então, o impressionismo tem como característica o artista ele sair do seu ateliê, ele vai pintar fora do ateliê como método. Ele vai pintar a plein air, né, ao ar livre. Ele vai pintar de primeira. Ele não vai usar linhas retas, contornos na pintura, exceto o pós-impressionismo de, por exemplo, Van Gogh, né, ou até o Toulouse-Lautrec. Outras características aí do impressionismo: ele vai pintar cenas rurais, cenas campestres, e vai tentar interferir o mínimo na pintura, na paisagem, né? Eles não foram aceitos de imediato nas academias, muito pelo contrário, eles foram muito criticados, mas é um movimento sim extremamente belo, relevante para a história da arte de forma geral. Nós temos grandes pintores também no pós-impressionismo, como por exemplo Henri de Toulouse-Lautrec. Ele era um pintor, um artista que trabalhava muito na questão, anacronicamente errado falar isso,
mas na questão publicitária, no sentido de criar cartazes, por exemplo. Então, cartazes para festas, bailes, lá em Paris, na França, né? Os cabarés franceses. Então, ele vai ficar muito conhecido nesse sentido. Ele tinha um problema genético, no qual as pernas dele eram pequenas, então ele ficou muito marcado nesse sentido também caricato de ser. E para mim, o impressionismo francês, agora falando de forma mais particular, ele é um movimento artístico muito intimista, no sentido de você ter jardins, famílias assim acampando em jardins ou piquenique, como a Mary Cassatt faz, o próprio Monet pintando a sua família, mulher com sombrinha, por exemplo. Então, me sinto muito confortável falando de maneira mais particular assim. O próprio Renoir também pintando essas cenas mais no decorrer do almoço, por exemplo, o almoço na relva de Manet, ou o almoço dos barqueiros de Renoir. Inclusive tenho algumas réplicas em casa de algumas pinturas de Renoir e Monet. Então me sinto muito confortável, até porque quando eu tenho essa experiência de almoçar em algum lugar mais com uma natureza exuberante, eu me sinto muito bem, me sinto muito confortável. Então, falando de maneira mais particular, o movimento impressionista me chama bastante atenção nesse sentido, de ser algo muito confortável. Ele vai, obviamente, abandonar aquelas questões acadêmicas do claro e escuro do barroco, a questão da perspectiva, da tridimensionalidade e da simetria do Renascimento, e vai ser digamos que um movimento artístico, pelo menos na minha opinião, mais real, né? Assim como o Edouard Manet fala, né? O passado era muito artificial, as pinturas não eram tão naturais como ele acredita que deveria ser. Era tudo muito artificial, desde a pose ou até a luz. Então, é um movimento artístico que me agrada bastante. Me sinto extremamente confortável com esse movimento artístico extremamente charmoso. Então, comente aí o que você achou do vídeo, e comente e compartilhe.